Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo bíblico e hoje vamos falar sobre a justiça e a liberdade de Deus. Quero iniciar esse estudo com uma oração. Pai, nós queremos te agradecer a Deus por esse dia, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos estudando, a Deus, a respeito dos seus atributos. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Deus, tudo que foi dito, Pai. Que seja para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Temos aqui algumas definições sobre a justiça de Deus. Vale lembrar, antes de entrarmos nessas definições, que nós temos um Deus santo e a justiça dele é uma das evidências da sua santidade. Então, nós temos aqui a definição de Paul Enns. Ele é autor dessa teologia sistemática, a teologia Moody. Ele começa dizendo que a justiça de Deus significa que Deus é inteiramente correto e justo em todos os seus lidares com a humanidade. Então não existe... Deus ele lida corretamente com a humanidade, ele é justo no seu julgamento com a humanidade. Essa justiça atua em concordância com a sua lei. E a justiça de Deus, entretanto, está relacionada ao pecado do homem. Então nós temos lá um Deus santo, que tem o seu padrão de justiça, e temos um homem pecador, um homem que corrompeu a lei de Deus. Então Deus ele é justo diante disso. Então, se o homem ele pecou contra Deus, então Deus ele é justo em julgar esse pecado, conforme o seu padrão. Então, desde que a lei de Deus reflete o seu padrão, então Deus é justo e reto quando ele julga o homem por sua violação da lei revelada de Deus. Então, o homem sendo pecador, o homem corrompendo a lei de Deus, Deus é justo em punir esse pecado, em punir essa violação do homem com a sua lei. Temos aqui então a definição de Gruden. O Paulo já mostrou para os irmãos essa teologia sistemática. E Gruden diz que dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo. E que ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Então Deus ele age segundo o que é justo. E ele mesmo é o padrão de justiça. Então, mais uma vez, se o homem então ele corrompeu a lei de Deus, a lei que é o padrão da justiça, o homem merece a sua punição pelo seu pecado, pela corrupção dessa lei. Eu coloquei também alguns versículos aqui. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Pois o Senhor é justo, em Salmos 11:7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Então, nós temos um Deus que ele tem o seu padrão de santidade. Como eu disse no início, a justiça ela se relaciona um pouco com a santidade. Então a evidência da santidade de Deus é a sua justiça. E essa justiça ela está relacionada ao pecado do homem. Porque Deus ele tem a sua santidade, ele é o padrão da santidade e ele julga o pecado do homem por esse padrão. Então, quando o homem corrompeu a lei do Senhor, quando o homem pecou contra Deus, é justo que Deus puna o homem por esses pecados, por essa corrupção, pelo fato do homem ter pecado contra ele. Temos aqui então algumas divisões da justiça de Deus. Essas divisões foram feitas por Paul Enns e ele divide em algumas categorias. Por exemplo, primeiramente ele coloca a justiça governamental de Deus. Então ele mostra que Deus ele é um governante moral e ele sendo governante moral, ele coloca a sua lei moral para o povo e ele galardoa aqueles que cumprem essa lei
e aqueles que desobedecem ele pune. Lá em Salmos 99:4, nós temos, diz o seguinte: Rei poderoso, amigo da justiça, estabelecestes a equidade e fizestes em Jacó o que é direito e justo. Mostrando assim o governo de Deus, o governo moral. Eu coloquei vários versículos nessas divisões, eu vou ler só alguns, mas o irmão pode estudar depois com mais calma sobre nesses versículos para entender melhor. Então nós temos aqui também abaixo a justiça distributiva de Deus, que é uma distributiva que, é uma categoria, é uma justiça que ela retribui conforme as ações do homem. Então, por exemplo, abaixo eu coloquei a justiça distributiva é tanto positiva quanto negativa. Então, se o homem ele cumpre, ele é um homem justo, ele recebe seu galardão, ele recebe as suas bênçãos, ou se ele é desobediente, ele recebe a sua punição. Nós temos o exemplo lá em Isaías capítulo 3, versículo 10 e 11. Então, no versículo 10, nós temos o tratamento do justo. Então, digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Então, mostrando que a justiça distributiva de Deus é aquela que traz uma bênção para quem cumpre e uma punição para quem desobedece. Essa justiça ela recebe, na verdade, essa retribuição, tanto positiva e negativa, recebe um nome também. Então nós temos ali o lado positivo, que é denominada como justiça remunerativa. Vamos abrir o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Diz o seguinte o texto: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, é mostrando uma justiça remunerativa, mostrando uma bênção para quem obedece aos seus mandamentos. Agora, para quem desobedece ao Senhor, para aqueles que obedecem ao Senhor, nós temos a justiça retributiva. E diz o seguinte, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então todos nós temos conhecimento desse texto. Foi quando Deus ordenou que o homem não comessem do fruto proibido. E o homem certamente, na verdade ele coloca uma ordem aqui, mostrando que se o homem desobedecesse, ele morreria. Então essa é a justiça retributiva, então é uma punição para aqueles que desobedecem. Então eu coloquei esses versículos só para deixar claro para os irmãos o que são essas justiças, a governamental e distributiva. Mais uma vez, os irmãos podem estudar depois com mais calma, e os outros, para esclarecer melhor, os outros textos vão esclarecer também o que são essas justiças. Vamos mostrar aqui agora o que a justiça de Deus ela implica em nossas vidas. Vale lembrar que nós somos cristãos e vimos anteriormente que Deus ele realmente pune pelo pecado. Nós somos merecedores da punição de Deus. Nós violamos a lei de Deus. Então nós merecemos essa punição. Merecemos que o Senhor haja com justiça conosco. Então eu coloquei aqui algumas colocações aqui da teologia de Gruden. Ele diz o seguinte: se Deus não pune o pecado, aparentemente age injustamente, a menos que se percebam outros meios de punir o pecado. E qual foi o meio de punir o pecado? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 3, do 25 ao 26. E diz o seguinte:
Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a justiça, a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele mostra a justiça de Deus. Não vale lembrar aquela grande pergunta, mas nós também, se nós somos pecadores, não temos que pagar esse pecado? Não, porque Cristo já pagou lá na cruz. Então, nós violamos a lei de Deus, nós somos merecedores da ira de Deus, somos merecedores da punição de Deus, mas Cristo veio ao mundo e ele morreu para pagar esse preço. Morreu no nosso lugar ali para que esse preço, para que essa punição, ela fosse paga ali na cruz. Então, só para repetir o que o Gruden diz, se Deus não pune o pecado, aparentemente age injustamente, a menos que se percebam outros meios de punir o pecado. Então, qual foi esse outro meio? Foi em Jesus Cristo. E nós podemos imagine, vamos pensar aqui numa pessoa mais pecadora do mundo, uma pessoa que matou, roubou, fez isso e aquilo. E na nossa justiça nós pensamos o quê? Que essa pessoa não merece perdão, deve pagar o preço. E é exatamente o que nós fizemos contra Deus. Então Deus ele tem um padrão, ele é santo, ele tem o seu padrão de justiça e nós violamos a lei de Deus. Nós merecemos essa punição. Mas essa punição ela foi paga por meio de Jesus Cristo ali na cruz. E logo abaixo nós temos outra definição, outra colocação de Gruden, que diz o seguinte: quando Cristo morreu para pagar os nossos pecados, esse ato mostrou que Deus era verdadeiramente justo, pois de fato deu punição apropriada ao pecado, ainda que tenha perdoado os pecados do seu povo. Então, o sacrifício de Cristo não mostra só o perdão de Deus pelo seu povo, mas mostra também a sua justiça. Ele perdoou o seu povo, mas o pecado foi pago. Ele puniu o pecado. Esse pecado, essa punição foi feita em Cristo. Cristo pagou o preço por nós ali na cruz. Isso nos traz esperança, com certeza. Uma esperança de que os nossos pecados, aquilo que daria a nossa punição eterna, foi pago ali por Cristo na cruz. E hoje nós temos a certeza de que nós somos salvos. E nós sabemos que Deus é um Deus gracioso, um Deus que nos deu vida através do sacrifício de Cristo. Vamos falar agora um pouco sobre a liberdade de Deus, mais um dos seus atributos. Eu trouxe aqui duas definições, uma de Hayre e de Granconato. E o Hayre ele diz o seguinte sobre a liberdade de Deus. Então, a liberdade em Deus significa que ele é independente de suas criaturas e de sua criação. Essa definição de Hayre ela mostra muito sobre a transcendência de Deus. Deus ele não depende das suas criaturas, ele está acima delas. E isso mostra que ele é livre para fazer o que ele quiser. E temos aqui a definição de Granconato. Então Deus, sendo soberano, dono de tudo, é livre para fazer o que quiser, sendo impossível que ultrapasse seus direitos, uma vez que não há limites para sua autoridade. Então não existe limites para o Senhor. Ele faz o que ele quiser, ele não está limitado à sua criação e ao que ele fez. Vale lembrar, esse atributo ele se relaciona muito com a eternidade de Deus. Lembra que nós tivemos aula sobre a infinitude e em seguida com Paulo a eternidade de Deus, mostrando que Deus ele não está restrito a nada. Nós temos nossas limitações aqui, somos restritos a muitas coisas, mas Deus ele está acima de nós, ele está acima de tudo. Ele é um ser eterno. Então ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser.
E ele é independente das coisas que ele criou, de tudo que ele criou. Então temos aqui alguns textos bíblicos que vai nos mostrar sobre a liberdade de Deus. Então, Deus, ele sendo livre, ele não necessita de um guia ou conselheiro. Então temos isso lá no texto de Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, ou lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Essa é a pergunta que esses versículos eles fazem. Então, Deus ele não necessita de nada disso. Ele é livre, ele não precisa de guias ou conselheiros. E temos também abaixo, Deus é livre e faz tudo conforme os seus propósitos. Isaías 46, versículo 10 a 11. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Mais uma vez, um texto mostrando que Deus ele é livre. Então, Deus ele sendo livre, ele faz tudo conforme os seus propósitos. Ele tem a liberdade de fazer isso, porque ele é dono de todas as coisas. Temos também lá um texto em Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 21. Romanos capítulo 9, versículo 19 a 21. Diz assim o texto: Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então, Deus é livre e não deve ser questionado. Então, as suas criaturas, aquilo que ele fez, aquilo que ele formou, não questiona o que ele vai fazer, não questiona o que ele quer. Então, ele pode tanto criar vasos para honra e outros para desonra. Então, ele faz tudo conforme os seus propósitos. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Então, o que a liberdade de Deus ela implica em nossas vidas? Eu trouxe aqui uma aplicação feita por Heide. Ele diz o seguinte: sendo livre, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, a menos que determine essa obrigação. Então nós vimos no começo que Deus ele é independente da sua criação. A liberdade de Deus ele mostra isso, que ele é independente da sua criação. Então ele não tem obrigação nenhuma para conosco, a menos que ele determine essa obrigação. Ele não precisa fazer coisa alguma para nós, a menos que decida fazer isso. Não podemos cobrar nada dele. É interessante isso, principalmente esse final, porque ele confronta muito aquela questão do determinismo, né? Quando nós vamos até Deus determinando que ele precisa, ele tem que nos dar algo, porque nós somos servos, nós merecemos. Então é como se chegasse em Deus e dissesse: eu determino que o Senhor me dê um carro, eu determino que o Senhor me dê uma casa. E na verdade, Deus ele é livre para fazer o que ele quiser, ele nos dá se ele quiser. Então, dessa forma, chegando a Deus nessa forma, nós mostramos que nós não submetemos a essa liberdade. Nós não sabemos o Deus que nós estamos servindo. Então, entendendo que Deus é livre para fazer o que ele quiser, nós tomamos a nossa posição e nos submetemos à vontade dele. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uns dias difíceis, passados momentos. Eu, por exemplo, nunca vivi um momento como esse. Nunca fiquei tanto tempo preso dentro de casa.
E nós sabemos que Deus está no controle disso. E isso mostra, esclarece a liberdade dele de fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser. E a nossa posição é nos submeter a isso. E isso, de certa forma, nos traz um conforto, sabendo que ele tem um plano, ele tem os seus propósitos. Lembra que nós vimos nos versículos anteriores que Deus, a liberdade dele mostra que ele tem os seus propósitos. Então, ele tem um propósito para tudo isso que nós estamos vivendo. Então, que nós possamos lembrar dessa liberdade que Deus ele tem de fazer o que ele quiser, tudo conforme a vontade dele. E que, independente do que passarmos na nossa vida, possamos lembrar que ele tem propósitos para tudo e que possamos nos submeter a esses propósitos de Deus. É isso, irmãos. Espero que esse tempo aqui tenha esclarecido sobre a justiça e a liberdade de Deus. Se o irmão tiver alguma dúvida, podem me procurar. A gente pode conversar a respeito dos assuntos. Às vezes aqui um vídeo curto pode não aprofundar tanto nos assuntos que nós estamos levando para os irmãos, mas de repente a gente pode conversar um pouquinho com calma depois e posso esclarecer algumas dúvidas e até outras questões também. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, possa trazer conforto nesses dias que estamos vivendo, que nós possamos confiar nele em todas as situações da vida. Então vamos orar para terminarmos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, pelo privilégio de termos estudado a respeito da Tua justiça e da Tua liberdade, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou Cristo, Deus, para pagar, ó Deus, ali no nosso lugar os nossos pecados, aquilo que nós deveríamos pagar ali, ó Deus. E nós te louvamos, ó Deus, por isso, Pai, porque através disso nós temos vida e temos a certeza da nossa salvação. Obrigado também pela Tua liberdade, por sabermos que o Senhor age da sua forma, age conforme os seus propósitos. Então nós temos um conforto, ó Deus, de confiar, ó Deus, no Senhor, e que o Senhor tem um propósito para todas as coisas nessa vida. O Senhor continue nos ajudando a compreender mais sobre o Senhor e a entender, ó Deus, a respeito dos seus atributos, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.